Muito bem, então a gente vai estar falando aqui das frações equivalentes, né? Então, o que são frações equivalentes, né? É bem fácil de entender isso, por exemplo, através de um desenho, ok? Ó, eu tenho dois desenhos aqui, um dividido em duas partes e o outro dividido em quatro partes, certo? Supondo, né, que esses desenhos sejam iguais, né, que eles representam duas barrinhas iguais. Tá? Então eu vou dizer que do primeiro desenho aqui, ó, que está dividido em duas partes, eu utilizei uma dessas partes aqui, ó. Utilizei uma dessas partes, tá? Eu usei, né? Então aqui, ó, a parte pintada do desenho, né? Ela equivale a um meio, correto? Um meio, tá? Ó, é um desenho dividido em duas partes, do qual eu utilizei uma parte, tá? Utilizei uma parte de algo que está dividido em dois, ok? Agora, se vocês perceberem, né? Aqui, ó, a gente tem uma quantidade, né? Que seria a mesma quantidade daquela que está lá em cima. Ó. Só que nesse segundo desenho, né? Essa quantidade está dividida em duas partes, né? Essa quantidade aqui, ó, que corresponde, né? Aqui na linha pontilhada, ó. Esse pontilhado que eu coloquei, né? Essa parte aqui, ó, corresponde com aquela parte lá, ó, imaginando que isso aqui sejam duas barras iguais, né? Certo? Então, se desse desenho aqui, ó, eu peguei duas partes, essas duas partes aqui, ó, né? Então, uma fração que corresponde a esse desenho aqui, ó, né? Seria a fração 2 quartos, ok? 2 quartos. Ó, são duas partes que eu pintei de algo que está dividido em quatro, ok? 2 quartos, tá? Então, fração equivalente é basicamente isso, né? São duas frações diferentes, mas que representam a mesma quantidade, tá? Então, se eu tiver uma barrinha, né? Vamos pensar aqui numa barrinha de chocolate, né? Se eu tiver uma barrinha e eu dividir ela em dois pedaços, né? E eu comer um pedaço, né? Eu dividir ao meio, né? E comer uma dessas metades, eu estou comendo um meio. Agora, se eu dividir essa mesma barrinha em quatro partes, né? Denominador 4 aqui, ó. Se eu dividir em quatro partes e eu comer duas dessas partes, né? Eu também vou estar comendo a metade, tá vendo? Ó? São equivalentes, ó. São quantidades equivalentes, são quantidades iguais, tá? Isso são frações equivalentes. São frações diferentes, né? Escritas de forma diferente, de números diferentes, né? Mas que representam a mesma quantidade. Então a gente tem aqui, ó, que um meio, né? É igual a 2 quartos, né? Ó. Isso são frações equivalentes. Ó. É uma igualdade entre duas frações. Tá? Elas são iguais, elas representam a mesma quantidade, só que divididas de forma diferente. Ok? Já vou dar mais um exemplo de frações equivalentes aqui. Continuando aqui nas frações equivalentes, então, né? Eu tenho uma fração qualquer, né? E eu quero encontrar frações que sejam equivalentes a essa fração aqui. Por exemplo, o 1 meio, certo? Frações equivalentes. Então, para eu encontrar aqui, ó, frações que sejam equivalentes a essa, que representem essa mesma quantidade, né? É muito simples, ó. A gente já viu, né, que a gente tem o numerador, né, que é o número de cima, e o denominador, que é o de baixo aqui, ó. Então, esses dois números, né, eu tenho que pegar e multiplicar, né, basicamente é isso que acontece, multiplicar por um mesmo número. Como que isso acontece? Ó, eu vou pegar o numerador, o 1 ali em cima, e vou multiplicar aqui, ó, vezes 2, né? Ficou meio pequenininho, mas acho que vai dar para ver ali no vídeo. Tá? Vou multiplicar por 2, então 1 vezes 2 vai dar 2, ok? Agora, esse denominador aqui embaixo ó, vai acontecer a mesma coisa. Eu também vou multiplicar por 2.
Tá? Então, tenho 2 vezes 2, que vai dar 4. Ok? Então, 2 quartos é uma fração equivalente a 1 meio. Tá? Elas são iguais, ó, 2 quartos e 1 meio. Tá? Uma outra fração equivalente para 1 meio, né? Ó, mesmo esquema. Eu vou pegar daí de novo, né? Eu vou trocar o númerozinho aqui, ó, né? A gente pode fazer isso de outras formas também, depois a gente vai estar vendo, né? Vou tirar esse 2, vou botar um outro númerozinho aqui, ó. Vou encontrar uma outra fração equivalente. Vou multiplicar por 3, por exemplo, né? 3 aqui, ó. Então, 1 vezes 3, né? O numerador vai ser o 3. Agora, 2 vezes 3, o denominador vai ser 6. Né? 2 vezes 3, 6. É uma outra fração equivalente para 1 meio. Tá? E assim a gente vai descobrindo frações equivalentes. Se vocês repararem, ó, se eu multiplicar por 4, né? Ó, se eu multiplicar por 4, né? Aqui, ó, vezes 4 aqui em cima e vezes 4 aqui embaixo. A gente vai ter 1 vezes 4, o numerador vai ser o 4, certo? E 2 vezes 4, o numerador vai ser o 8. O denominador, né? Vai ser o 8. Tá? Então, a gente tem 4 frações aqui, ó, né? Que são equivalentes. Essa é uma forma de achar frações equivalentes, né, para uma determinada fração. Né? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o numerador e multiplicar por um determinado número. E vou pegar o denominador e também vou multiplicar por esse mesmo número. Tá? Então, tanto o de cima como o de baixo, eles devem ser multiplicados pelo mesmo número. Né? Daí eu vou ter um novo numerador, que é o resultado da multiplicação, e um novo denominador, que também vai ser o resultado da multiplicação. Né? E essa nova fração que se forma é uma fração equivalente a essa. Né? Se vocês repararem aqui, ó, vocês podem ver que 4 oitavos ela é equivalente a 3 sextos. E também é equivalente a 2 quartos que está aqui. Ó. Tá vendo? Tá vendo? É tudo uma igualdade. Ó, 2 quartos. Se eu pegar e multiplicar por 2 aqui, ó, né? 2 vezes 2, ó, né? Seria essa multiplicação, ó, 2 vezes 2. Quanto é que deu? Deu 4 lá. Né? E se eu multiplicar aqui por 2 também, ó, né? 4 vezes 2 deu 8. Né? Então, 4 oitavos é uma fração equivalente a essa aqui. Ó. Né? E assim a gente vai calculando as frações equivalentes. E se vocês repararem mais uma coisinha, olha só. Olha só. No caso da fração 1 meio, né? Aqui em cima, ó, né, os numeradores que a gente vai colocando aqui, ó, né, vai ser uma sequência dos números naturais, né? Do 1, né? 1, 2, 3, 4, o próximo é o 5, depois o 6, o 7 e assim por diante. E os números que a gente tem aqui no denominador, né? Se a gente for continuar fazendo eles aqui, outras frações equivalentes, os números que a gente vai ter aqui no denominador serão os múltiplos de 2 aqui, ó, né? Ou seja, a tabuada de 2, né? Ó, 2 vezes 1 dá 2, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5 vai dar 10, 2 vezes 6 vai dar 12 lá na frente, depois 14, e assim por diante. Tá vendo? São os números que correspondem aos números da tabuada, né? Então tem algumas formas que a gente pode estar olhando, né, para essas frações equivalentes, né, para tentar definir, né, frações equivalentes para uma determinada fração. Né? Nesse caso a gente estava falando do 1 meio, né, da fração 1 meio aqui, e ela deu, né, a gente formulou outras 3 frações aqui, ó, que são equivalentes. Né? Então elas representam a mesma quantidade do 1 meio aqui, ó, né? E tudo isso a gente pode representar por desenho. Quando a gente for representar por desenho, só tem que lembrar de uma coisa: os desenhos eles têm que ser do mesmo tamanho, né? Então vai ser um desenho dividido em duas partes, que eu
usei um desenho dividido em 4 partes, que eu usei 2, e todos eles serão iguais, né? O que vai dar mais ou menos isso aqui, né? Vou tentar fazer aqui rapidinho, só para tentar mostrar um pouquinho. Ó, 1/2, né? Não está bem divididinho aqui, mas dá para entender. Tá dividido em 2, eu usei uma. Então aqui eu vou ter um outro desenho, né? Supondo que esse desenho seja igual ao primeiro, né? Ó, vai ser isso aqui, ó. Então esse aqui eu vou dividir em 4 partes, né? Aqui está o 2/4, ó. Tá vendo? É a mesma quantidade, ó. Né? E depois eu vou ter um outro desenho que corresponde a esse aqui, ó. Né? Supondo sempre que é o mesmo desenho. Esse aqui vai ser dividido em 6 partes, então vai dar mais ou menos aqui assim. Não, aqui não. Ver se eu consigo dividir aqui. Aqui e aqui. Estava mais ou menos. Então vai dar mais ou menos isso aqui, ó. Não, 3/6, né? Tá vendo que a linha imaginária que a gente tem aqui, né? Ela vai passando aqui, ó, né? Ó, sempre na mesma quantidade, ok? Depois vem o 4/8, né? Só para completar aqui rapidinho, para o vídeo não ficar muito grande, né? Então aqui eu vou ter o meio, esse aqui eu vou dividir em 4, ó. Dividir em 4 também, né? E aqui eu tenho o 4/8, tá vendo? São frações equivalentes, tá? Elas representam a mesma quantidade, ó. Em todas elas, né, eu estou utilizando, né, ou estou pintando aqui, ó, a metade da barrinha, né? É a metade da barrinha, ok? Espero que tenha ficado um pouco claro, né, essa questão das frações equivalentes. E no próximo vídeo a gente já vai estar resolvendo aquelas questões, algumas questões ali, os probleminhas, né, que a gente tem no livro ali, ok? Até o próximo vídeo.